Vamos então fazer a última questão aqui, que é a questão número 8. Muito bem, gente. Bom, primeira parte é a mesma coisa. Vamos calcular quem que é o gradiente aqui da função f. Que no caso é quem? A derivada dessa expressão aqui em relação a x vai dar 1. Fica 1i menos 3j. Tá? Ou seja, percebam só que aqui não tem x nem y e nem aqui tem x nem y. É uma expressão que dá efetivamente um vetor, né? Só um vetor. A função g de x, y nossa, lembra que é x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos 16. Aí calcula quem que é o gradiente aqui. A derivada aqui do x ao quadrado é 2x, direção y. A derivada do 3y ao quadrado é 6y, direção j. Vou usar agora o teorema de Lagrange, efetivamente. Vamos lá. Eu posso falar então que o gradiente de f é igual a lambda gradiente de g. O que dá para fazer aqui? Vai ficar assim, 1i menos 3j igual a lambda, que multiplica 2xi mais 6yj. Aquele esquema distribui isso aqui, eu vou ter 1 igual a 2x lambda e menos 3 igual a 6y lambda aqui. Então, pessoal, percebam só que dessa primeira conta aqui, eu posso falar que lambda é igual a 1 sobre 2x. E dessa segunda conta aqui, eu posso falar que lambda é igual a menos 3 sobre 6y, que simplificando, dá menos 1, né, sobre 2y aqui. Simplifiquei tudo por 3. Aí, como eu tenho o valor de lambda aqui, e aqui eu posso pegar e fazer o quê? Eu posso pegar e igualar as duas. Moral da história, eu vou ter então 2x menos 2x igual a 2y. Cancela aqui, eu acabo tendo que x é igual a menos y. Tendo o valor aqui do x, eu consigo achar... vou pegar a expressão aqui, eu consigo pegar e baixar tudo para uma variável só. Percebam só, como x é igual a menos y, eu posso colocar x ao quadrado mais 3 vezes menos x ao quadrado igual a 16. Menos x ao quadrado dá x ao quadrado positivo. Soma esses dois aqui, quanto que vai dar? Vai dar 4x ao quadrado igual a 16. Logo, x ao quadrado igual a 4, x igual a mais ou menos 2. Com o x eu consigo achar quem que é o y correspondente. Bom, para x igual a 2, eu vou ter... só um detalhezinho aqui, gente. Se x é igual a menos y, logo y é igual a menos x. Então, aqui eu acabo tendo y igual a quem? Igual a menos 2. E para x igual a menos 2, eu vou ter y igual a quem? Igual a 2 positivo, que troca o sinal. Moral da história tem 2 pontos. 2 e menos 2 e menos 2 e 2. Percebe aqui que só tive 2 pontos? Ó. 2 aqui com menos 2 e menos 2 e 2. Por que essa conta ficou dessa maneira aqui? Porque aqui no x, eu só tive, no caso, essa pontuação aqui. Só um minuto, pessoal. É isso. Falta só agora pegar e fazer o teste aqui, efetivamente. E essa conta foi mais simplificada porque aqui não era só x mais 3y. Não tinha x ao quadrado ou y ao quadrado. Era uma função mais simples. Tá? Fazendo o teste aqui. A gente vai ter o seguinte, ó. Pega o primeiro ponto, que é quem?
2 menos 2, que dá 2 menos 3 vezes menos 2, menos 1. 2 mais 6 dá o que? 8 menos 1, 7. E o outro ponto é o ponto 2, menos 2 e 2. Então, fica menos 2, menos 3 vezes 2, menos 1. Então, fica menos 2, menos 6, menos 1, que dá o quê? Vai dar menos 8, menos 1, menos 9. Logo, esse cara aqui vai ser o máximo e esse cara aqui vai ser o mínimo. É isso, gente, essa continha aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Questão boa prova, hein, Wilson? Mais básica, né? Mais simples. É. Aconteceu pelo seguinte, se você pegar e mandar fazer o gráfico dessa função aqui, num aplicativo qualquer, você vai ver que é uma espécie de um plano inclinado, mas é um plano. Por isso que uma conta mais simples. Se é um plano e você acaba tendo um cilindro cortando, então ele passa o máximo e o mínimo. Uma questão bem tranquila. Não faz parábola, né? Bem Ô, parado, Wilson, exatamente. É direto. Pode falar, Varley. se tiver como você virar essa página aí rapidinho, só para me printar essa parte dessa questão. Tranquilo. Virei aqui. Show. Isso, valeu, obrigado. Valeu. E tá ok, né? Pessoal, é isso. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho 4 questões que eu queria fazer com vocês. E vamos dar um tempo aí de uns 10 minutos de intervalo. Depois eu começo, então, a parte sobre integral. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso, talvez? Não? No. Agora começa o problema. Não, pode ficar à vontade. Tem tempo aí. Você vai começar a matéria integral hoje, então. Eu pretendo, eu dar as ideias iniciais, pelo menos, que eu começo a matéria de integral, eu passo uma atividade, né? Eu não vou assim pesar, passar coisa muito complicada, mas a parte inicial eu pretendo começar hoje. Ok. Você já tem alguma notícia de quando que volta às aulas? Nada, para a gente não. A proposta, né, inicial era que voltasse semana que vem. Oh, Né? quem dera. Oi? Quem dera. Quem dera, torço por isso. Pelo menos o comunicado que a gente tinha oficial, que está sendo mantido até agora, é que começa semana que vem. Foi o comunicado que a gente teve via site. Lembra que é 15 dias a partir do dia 23, se eu não estou enganado, alguma coisa assim. Né? Aham. Então, essa aqui seria a última semana. Vamos ver se confirma, mas se não ser avisado se vai ser semana que vem ou não. Vai ter uma notificação oficial. Então, Ok. vamos dar aqui uns... Pode falar. Então, vou dar aqui uns 10 minutinhos, pessoal. A gente já volta aqui 10 minutos. São 8h20, 8h30. Aí, pelas 8h40, a gente retorna, então, tá bom? Ok. Um minutinho, então, para tomar água.
do que uma integral dupla, tá certo? E depois eu pego e passo uma atividade, tá bom? Qual é a ideia inicial do que é uma integral dupla, uma integral tripla? Bom, quando você vai calcular uma integral dupla, similar ao que acontecia com as derivadas parciais, você tem que dizer em relação a quem você está integrando, tá? Então, vamos colocar um título aí inicial, integração dupla. Já vê integral dupla hoje. É claro que você pode ter integral tripla, integral quádrupla, tá? Integral de qualquer ordem, assim como acontece com as derivadas. Aí, para saber integral dupla, em particular, tem que saber integrar, tá? Tem que saber integral simples para você conseguir entender como é que é a tal da integral dupla. Vamos lá, então. Bom, o teorema aqui é o seguinte. Vou colocar como sendo o teorema. A integral de A até B depois de C até D, de uma função f de x, y, dx, dy, dy, dx, vamos colocar assim, dy, dx, vai ser igual a integral de A até B, dessa integral do meio aqui, em relação a y, e depois integra em relação a x. Resumidamente, é o seguinte, quando você vai trabalhar com uma integral dupla, funciona como se fosse como uma derivada parcial. Lembra que eu falava? Quando você vai pegar e calcular uma derivada parcial em relação a x, você interpreta o y como sendo uma constante. Quando você deriva em relação a y, você interpreta o x como sendo uma constante. A ideia aqui vai ser a mesma. Se eu vou integrar em relação a y, eu olho para o x como sendo uma constante. Se eu vou integrar em relação a x, eu olho para o y como sendo uma constante. Se você pegar e seguir esse padrão, não tem erro. Tá? É só pegar e seguir esse padrão aqui. Vou começar a fazer então algumas atividades, que fica mais fácil para entender alguns exemplos. Se eu quisesse calcular, por exemplo, essa integral aqui, integral de 1 até 3, depois de 2 até 4 aqui, de 40 menos 2xy dy dx. Só alguém fala assim, está dando para ouvir aí, se tá legal, porque vocês me ouvem normalmente? Sim. Sim, então tá bom. Vamos seguir aqui. A ideia aqui é o seguinte, pessoal. A primeira integral, então, vai ser essa integral aqui. Você vai integrar em relação a y primeiro. Então, a parte de fora aqui a gente vai repetir. A integral de 40 em relação a y vai ser 40y. A integral de 2xy em relação a y, lembra que eu falei para você, se eu vou integrar em relação a y, eu olho para o x como sendo uma constante. Então, eu vou deixar esse x aqui quieto e vou colocar um y ao quadrado. Por quê? A derivada de... Aqui, se você fizer ao contrário, calcular a derivada de 40 em relação... de 40y em relação a y é 40. A derivada do xy ao quadrado em relação a y é 2xy. Entenderam o que eu falei? Então, se você vai integrar em relação a y, você interpreta o x como sendo uma constante. Essa integral é de 2 até 4. Como a integral for em relação a y, vou pegar esse 2, esse 4 aqui e vou substituir no lugar do y. Fica isso aqui, ó. Fica 40 vezes 4 menos x vezes 4 ao quadrado, menos, pelo teorema fundamental do cálculo, 40 vezes 2 menos x vezes 2 ao quadrado. Fecha aqui. Agora é só calcular a integral aqui do meio. 40 vezes 4, 160. 4 ao quadrado, 16, que é 16x. Agora, 40 vezes 2 vai dar 80. 2 ao quadrado é 4, fica menos 4x, então vai dar, no caso, mais 4x. O que dá para fazer? Dá para somar algumas coisinhas aqui. Vai ficar assim, integral de quanto? 160 menos 80 vai dar 80 mesmo. Menos 16 mais 4 vai dar, no caso, 12x.
E essa integral vai de 1 até 3. Aí, beleza, você percebe, então, que a próxima etapa aqui é calcular essa integral, como integral de uma variável só. Aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Como é 80, a integral de 80 em relação a x vai dar o quê? Vai dar 80x. E a integral de 12x em relação a x vai dar o quê? Vai dar 6x ao quadrado. De 1 até 3. Beleza. Uma vez calculada a integral, é só aplicar o quê? O teorema fundamental do cálculo e resolver agora. Fica 80 vezes 3 menos 6 vezes 3 ao quadrado menos, pelo teorema fundamental do cálculo, 80 vezes 1 menos 6 vezes 1 ao quadrado. 240. 3 ao quadrado é 9. 9 que multiplica 6. 54. Menos 81 mais 6. Só fazer essa continha agora. 40 menos 54 menos 81 mais 6. Dá então 111. Mas por que deu errado aqui? Peraí. Aqui é 80, pessoal. Agora sim. Questão inicial, alguma dúvida, gente? Não? Percebem que é basicamente a mesma coisa do que as integrais de uma variável só que você integra mais de uma vez. A única diferença é essa. Mas a ideia é a mesma. Vamos pegar um outro caso aqui, quer ver? Bom, vamos fazer alguns exemplos aqui. Vamos pegar um exemplo 2. Wilson, é sempre o y primeiro e depois o x que você deriva? Não, vamos fazer o seguinte, você integra na sequência que aparece. Se aparece, por exemplo, aqui, apareceu o y primeiro, poderia ser o contrário. Você vai eu integrei em relação a y porque aqui estava y, poderia estar o x. Vamos fazer um exemplo, então, mas para ter como parâmetro melhor. Quer ver? Beleza. Vamos supor que eu quero calcular a integral de 0 até 2, de 0 até 1, de 4 menos x menos y. Só que aqui eu vou colocar um dx dy. Então, nesse caso, quem vem primeiro aqui, você pode perceber que é o x. Então, a integral vai ser em relação a x primeiro. Aí eu interpreto o y como sendo constante. Lembra que aqui eu estou integrando. A integral de uma constante não é zero. A integral do 4 em relação a x é 4x. A integral do x em relação a x é o quê? X ao quadrado sobre 2. A integral do y em relação a x, lembra, é integral, não é derivada. Então, vai ficar xy ou yx, tanto faz. De 0 até 1. Vou substituir. Só tem um detalhe, pessoal. A integral dupla, que ela nunca é uma integral indefinida, é sempre uma integral definida. Você sempre usa o teorema fundamental do cálculo. Você não deixa a expressão algébrica puramente. Então, a integral dupla sempre é uma integral definida. Nesse caso que eu vou substituir, fica 4 vezes 1, substituir no x. 1 ao quadrado sobre 2 menos 1 vezes y. Menos 0. Colocando o 0 aqui vai dar 0. Colocando o 0 aqui vai dar 0. Colocando o 0 aqui no x vai dar 0. Por isso que eu coloquei esse 0 aqui, que pode ser suprimido, não tem problema nenhum. Então, a integral de 0 até 2 fica 4 menos meio menos y. Eu poderia integrar assim, eu posso pegar e juntar isso aqui, que fica mais fácil, né? Se eu pegar 4 menos meio, quanto que dá? 2 vezes 4, 8 menos 1, 7. Logo, essa conta fica assim, fica 7 sobre 2y menos y ao quadrado sobre 2. Perceba que a integral agora foi em relação a y. De 0 até 2. Então, fica 7 sobre 2 vezes 2 menos 2 ao quadrado sobre 2 menos 0. Cancela aqui, vai dar 7. 2 ao quadrado é 4. Por 2 dá 2. Logo, essa conta vai dar, então, 3. Esquece. Sim. Tudo bem, pessoal, essa ideia aqui? Tranquilo? Ô, Wilson, Oi.
Se você tivesse aí x, y, z, eu teria que ter esse símbolo da integral 3 vezes também? Se eu tivesse x, y e z, sim, seria uma integral tripla. Aí teria que ir integrar em relação a seria x, uma tripla, então. seria uma integral tripla. Aí iria integrar em relação a x, a y e a z na sequência que aparecesse aí. Né? Na sequência sempre de dentro para fora. Tá, mas seria uma integral, mas a ideia é a mesma, né? Só seria uma integral a mais apenas. Tranquilo, gente? De boa? O Wilson, Oi. ali a última coisa que você escreveu aí na folha é um 7/2x? Aqui? Não, É. 7 sobre 2 vezes 2. Vezes 2? É, porque quando eu peguei esse 2 aqui e substituí aqui, né? Aí depois eu pude cortar. É que eu tava bugando, né? Uhum. Valeu. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então. Se quiser tirar um print, alguma coisa, pessoal, que eu vou virar o caderno. Deixa eu só tirar o print, então. Tá. Vocês podem me lembrar, pessoal, então antes de eu virar o caderno sempre, vocês falam, deixa eu tirar um print, eu espero que vocês tirem um print e depois eu viro, tá? Porque eu não tinha pensado nisso antes, mas vocês me lembrem. Ok. O resultado dessa daí, então, é 5. Sem ser o resultado é assim. Das duas integral, né? Que você fez sobre relação Na verdade, x e... é uma integral dupla. É uma integral só que dupla. Aham. Só que aí você faz ela 2 vezes. É feito em 2 etapas, tá correto. Feito em 2 etapas. Ok. Ô, Wilson, Oi. tem como voltar na outra lá para tirar um print também? Tem. Pronto, obrigadão. Tranquilo? Mais alguém, pessoal? Não? Então, tranquilo. Beleza, então vamos seguir. Bom, vamos lá então. Vamos seguir aqui. Deixa eu fazer mais um exemplo, igual eu comentei com vocês aqui. Vou fazer um exemplo. Vocês vão falar, professor, você sempre bota uma função trigonométrica. Sim, sempre vou colocar uma função trigonométrica. O exemplo agora é de uma função trigonométrica. Vou pegar aqui, por exemplo, exemplo 3. Calcular uma integral de... Ô, Wilson, Oi. tem como você, tipo, relembrar como que calcula a integral? Só pra gente dar uma relembrada? Não tem. Só vai fazer o seguinte, Isabela, olha só, a resposta é sim, mas se você perceber aqui, estou quase com o meu tempo acabando. Eu vou novamente abrir uma outra reunião aqui, mando o link para você, a gente continua, tá certo? Beleza. Então tá, vou sair daqui e vou abrir uma outra reunião.